Essas pinturas de técnicas, épocas e artistas diferentes têm uma coisa em comum. Todas elas já foram furtadas, levadas de museus ou de exposições, saqueadas de igrejas ou de coleções particulares. E algumas até foram recuperadas, às vezes pouco tempo depois, mas outras acabaram destruídas e muitas obras de arte desaparecidas ainda não foram encontradas. Olá, amigos da história! Se o paradeiro dessas telas valiosas ainda é um mistério, pelo menos sobraram imagens para a gente saber como elas são, ou eram. E aqui vamos falar de algumas pinturas furtadas mais famosas do mundo. Quando a Mona Lisa, conhecida obra do renascentista Leonardo da Vinci, sumiu do Museu do Louvre em Paris em 1911, o crime teve repercussão internacional. Demorou 2 anos até que descobrissem o ladrão, o italiano Vincenzo Perugia, que trabalhava no museu e usou o uniforme de funcionário para não chamar a atenção. Muitas são as versões para o furto. Numa delas, Vincenzo teria se escondido em um armário de vassouras, até o horário em que o museu fosse fechado. Depois, ele pegou a pintura, deixando apenas os 4 pinos de ferro na parede. A obra teria permanecido com ele quase todo o tempo no apartamento em Paris, até que foi levada de volta para a terra natal do Vincenzo, porque, segundo ele, era preciso devolver o quadro para a Itália, porque ele teria sido levado de lá durante as invasões francesas. O quadro está em minhas mãos. Ele pertence à Itália, porque Leonardo é italiano. Teria escrito o ladrão com espírito patriótico, mas que estava mal informado, já que a tela havia sido comprada pelo rei da França, Francisco I, no século XVI. Até achar o culpado, a polícia investigou vários suspeitos e deteve alguns artistas, entre eles até mesmo o pintor Pablo Picasso. Mas Vincenzo foi descoberto tentando vender o quadro para um italiano negociante de antiguidades. Foi julgado e condenado à prisão, mas ficou apenas 7 meses na cadeia e, de quebra, tornou a Mona Lisa uma das obras mais famosas e visitadas do Louvre, depois que ela voltou para o museu na França. Outra pintura levada de um museu, também por um funcionário, é intitulada Flores de Papoula, do pintor pós-impressionista holandês Vincent van Gogh. Pintada 3 anos antes da morte do artista, a tela retrata flores de papoula, amarelas e vermelhas, contra um fundo escuro, e é pequena em tamanho, medindo apenas 65 por 54 centímetros, mas avaliada em 55 milhões de dólares. O crime foi facilitado porque as câmeras de segurança e os alarmes estavam com defeito. O quadro foi levado do Museu do Cairo, no Egito, em 1977 e recuperado 10 anos depois no Kuwait. Acontece que ele foi furtado de novo em 2010 e a localização desse quadro até hoje é desconhecida. Um empresário bilionário, Naguib Sawiris, ofereceu uma recompensa de $175 mil a qualquer um que pudesse fornecer informações relevantes, mas ninguém se manifestou ainda. A obra cubista O Pombo com Ervilhas, de Pablo Picasso, foi pintada em 1911 e se tornou alvo de um grande roubo de arte em maio de 2010, quando foi levada com outras 4 pinturas do Museu de Arte Moderna de Paris. Essas 5 obras juntas têm um valor estimado de 100 milhões de euros. E detalhe, aparentemente apenas uma pessoa teria feito o furto e tudo que foi encontrado na cena do crime foi um cadeado quebrado e uma única janela arrombada. As próprias pinturas também foram removidas dos quadros, das molduras, em vez de serem cortadas. Em 2011 foi condenado um homem que afirmou ter jogado a pintura do Picasso numa lata de lixo depois do furto.
Pintado pelo holandês Johannes Vermeer em 1664 e retratando uma cena ambiente de um homem e duas mulheres tocando música, o quadro Concerto também foi parte de um grande roubo ocorrido em 1990 no Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, nos Estados Unidos. Os ladrões entraram no museu vestidos com o uniforme da polícia, dizendo que estavam respondendo a um chamado, e levaram 13 pinturas no total, incluindo a famosa obra de Vermeer, que tem valor estimado de 200 milhões de dólares e que nunca foi recuperada. E essa não foi a primeira vez que a pintura teve paradeiro desconhecido. No passado, ela foi vendida em Amsterdã em 1696 e demorou mais de 100 anos para reaparecer. Outra pintura arrebatada no mesmo roubo do Vermeer foi a Tempestade no Mar da Galileia, de Rembrandt. Acredita-se que esta pintura seja a única paisagem marítima do artista. Retrata Jesus acalmando as ondas e o vento, conforme relata a Bíblia. Pintada em 1633, a tela também está entre as obras de arte desaparecidas mais valiosas do mundo. A recompensa por qualquer informação em relação ao roubo é de 5 milhões de dólares. Natividade, com São Francisco e São Lourenço, também conhecida como a Adoração, retrata o nascimento de Jesus ao lado da Sagrada Família e dos dois santos. É uma pintura do ano 1609 de Caravaggio, pintor italiano, cujas obras são muito visadas pelos ladrões de arte. Essa, avaliada em 20 milhões de dólares, teria sido levada de uma igreja barroca em Palermo em 1969 pela máfia siciliana. A enorme pintura pendia acima do altar e foi retirada da moldura devido ao tamanho. Há quem diga que ela foi escondida fora da Itália e também há rumores de que ela foi destruída durante o furto ou durante o terremoto de 1980. Está na lista dos 10 principais crimes de arte não resolvidos do FBI. Enquanto isso, o altar do oratório ganhou uma versão digital do quadro em 2015. Os Juízes Justos, do pintor flamengo Jan van Eyck, foi furtado em 1934 e integrava uma exibição numa catedral da Bélgica. Fazia parte de um dos 12 painéis pintados no altar da adoração do Cordeiro, que o artista criou entre 1426 e 1432. No local do crime foi deixado um bilhete escrito em francês que dizia "Tomado da Alemanha pelo Tratado de Versalhes". Ao longo do ano seguinte, uma série de notas e de cartas aleatórias foram trocadas entre o governo belga e o suposto ladrão, um político local que era tido como extravagante e que no leito de morte disse saber sim a localização da pintura, mas que levaria o segredo para o túmulo. Saqueado pelos nazistas na Polônia, acredita-se que o retrato de um jovem teria sido criado em 1513 por Rafael, pintor italiano renascentista. Essa é frequentemente citada como uma das pinturas desaparecidas mais importantes desde a Segunda Guerra Mundial. Nem todos concordam, mas essa obra geralmente é considerada um autorretrato de Rafael, pois as características faciais são parecidas com aquelas em que ele representou a si mesmo na Escola de Atenas, o afresco pintado por ele que está no Vaticano. O retrato furtado mostra um jovem confiante, bem vestido, pintado em estilo maneirista. O quadro foi resgatado com várias outras peças de um museu polonês por um príncipe daquele país. Mas apesar de escondido, o retrato foi descoberto pela Gestapo, a polícia secreta nazista, e enviado para a Alemanha para se tornar parte da coleção particular do Führer Adolf Hitler. A localização atual ainda é desconhecida. Entre 1899 e 1904, o impressionista francês Claude Monet pintou sua famosa série de quadros a óleo da ponte de Charing Cross, em Londres, retratada em vários momentos do dia e de diferentes pontos de vista. Uma dessas pinturas foi furtada no Museu Kunsthal em Roterdã, em outubro de 2012. Um grupo de ladrões romenos foi condenado pelo crime. Um dos ladrões alegou
contou que a pintura de Monet, assim como algumas outras obras de arte que foram levadas, foram queimadas no fogão da mãe dele para esconder qualquer evidência. Após uma busca lá no fogão, foram encontrados vestígios de pigmento, mas não havia evidências sólidas suficientes para provar essa afirmação. A pintura ainda está listada como desaparecida e a investigação continua. Parte do mesmo roubo de arte em Roterdã foi Leitor em Branco e Amarelo, do artista francês Henri Matisse. Pintada em 1919, retrata uma mulher imersa em pensamentos lendo um livro, sentada ao lado de uma mesa decorada com flores. O furto desta obra de arte e das outras foi uma das maiores na Holanda em mais de uma década. Os ladrões invadiram o museu por uma saída de emergência e roubaram várias obras antes de fugir. Tudo em 2 minutos. A mãe de um dos ladrões também afirma que se assustou com a prisão do filho e, por isso, enterrou as obras furtadas em uma casa abandonada e em um cemitério de um povoado. Mais tarde, ela teria desenterrado as pinturas e queimou no fogão. E está desaparecido também desde 1988 o retrato de Francis Bacon, não o filósofo, mas o artista plástico irlandês, pintado por Freud, não o médico, mas outro artista, o pintor Lucien Freud. O quadro foi retirado da Neue Nationalgalerie de Berlim, possivelmente por um fã de Bacon ou um estudante. A galeria estava cheia no momento do furto. A pintura foi criada há mais de meio século e revela a estreita amizade de Freud e Bacon. O retrato foi emprestado da coleção do Museu Nacional de Arte Moderna do Reino Unido para uma retrospectiva do artista na Galeria de Berlim. Depois disso, Freud criou o seu próprio pôster de Procurado para o retrato que foi furtado. O pôster mostra uma versão monocromática da pintura com a palavra procurado em vermelho, além de uma recompensa. Mas não foi obtida nenhuma informação até agora, passados mais de 30 anos. Se você curtiu o vídeo e também gosta de arte, deixe um joinha e junte seus bons. Se inscreva no canal para acompanhar as novidades e até a próxima com uma História a Mais.